você vai encontrar pessoas que vão estar dispostas a falar. Tem muito medo, né? É. Um dos fatos também, só para comentar, o Edson comentou do seu Adilson Uzier, que era o diretor na época, né? Que ele nunca falou, inclusive na época ele foi entrevistado pelo Goulart de Andrade, né? E ele falou que não tinha nada a ver a questão do extraterrestre e a movimentação militar. Ele deu uma desculpa na época, dizendo que a movimentação militar no hospital era referente a um óbito que teve na época de um rapaz que teria se suicidado, e aí. Na verdade, estava em investigação, levaram para o hospital regional e dali isso teria sido a parte que eles falaram que as pessoas viram os caminhões, os veículos militares. Mas quando foi em 2018, a gente estava organizando para fazer um evento lá em Varginha, né, inclusive com a presença já do James Fox na época, e aí eu me lembro que nessa época, né, o doutor Adilson Uzier, ele me ligou na noite e ele perguntou se a gente ia fazer realmente esse evento lá. Falei que estava para ser feito e ele falou assim: Olha, eu quero ir lá porque eu vou revelar o que eu sei, né? E aí, assim, daí eu falei, mas o senhor sempre negou o caso? Essa história do ET foi verdade? Daí ele falou assim, claro que foi verdade, né? Daí eu falei assim, mas eu não entendo. Na época o senhor deu uma entrevista para o Goulart dizendo que não tinha nada a ver e tal. Daí ele falou, olha, teve as duas coisas. Uma foi a questão realmente do rapaz lá que teve esse problema, né? Que se suicidou, e o outro era o ET. E aí eu tive uma outra oportunidade novamente de conversar com ele, inclusive ele deixou gravar, né, a conversa com ele, que isso a gente nunca soltou ainda, mas eu tenho essas gravações com o doutor Adilson, na época, comentando sobre essa questão e da pressão que houve na época dos militares, né? E ele comenta, inclusive, ele falou que o Fernando Eugênio, ele disse assim, ó, eu não vi o ser, mas o doutor Fernando Eugênio me disse que ele chegou a ver também, né? Infelizmente, o doutor Fernando Eugênio também, infelizmente, faleceu, né, em 2015, e aí então, assim, foi muito surpreendente. No momento certo, a gente vai liberar também essa conversa que a gente teve junto com o doutor Adilson Vieira, ou seja, são pessoas ali que estavam realmente envolvidas, parece que no momento ali, várias outras, e ainda tem muito receio de falar. Então, por isso que a gente agradece muito ao doutor Ítalo, né, por ele ter tido essa coragem de expor aí o que ele vivenciou. Né? E com todo respeito aqui falando, ainda eu acho que o doutor não fala tudo que ele sabe, porque já viu como que é as coisas, né? Enfim. Peraí. Então eu vou pedir para o doutor Ítalo, já que a gente está com uma audiência absurda hoje, dê algum detalhe ou alguma coisa que ou não foi falado ou não foi falado com tantos detalhes. Se o senhor tiver alguma coisa, agora é a hora. Não, o que eu tinha a dizer, eu contei, né? Eu fiz sob juramento para poder, lá no Congresso americano, para poder falar essas coisas, os militares tinham que fazer juramento, eu fiz também, né? Conta como foi esse encontro lá em detalhes, como que foi o convite, como que foi, o que que você sentiu lá deles, como que foi? Então, o James Fox que me convidou para ir, eu não queria ir, não. Por quê? De ficar associado a isso ainda mais por causa Ficar disso? associado a isso, e eu tenho trabalho aqui, né? Para arrumar pessoas para ficar no meu lugar foi uma luta. Porque se eu não arrumasse pessoa, eu perderia meu emprego aqui. Eu ainda vivo Ah, eu vivo do meu trabalho, né? entendi. Então, o que eu cobrei para ir era o que eu tive que pagar aqui para os médicos ficarem no meu lugar, Certo, entendeu? certo. Aí fui lá, fomos para o Texas, muito bem atendidos lá. Lá eles têm diz que algumas vacas eram levadas por extraterrestres. Tem várias camisetas lá com vaca sendo abduzida, tá? Por isso que eles se interessaram, o senador se interessou. E depois no Congresso americano, lá é lindo, é sob juramento e é uma política violenta. Eu assisti uma audiência sobre um assunto lá em que tinha que ser votado. Na sequência, saiu todo mundo de lá, do auditório, que era uma coisa que não interessava para ninguém votar. Todo mundo saiu. Daqui a pouco voltaram que era esse assunto, para sensibilizar as autoridades americanas a liberar os documentos
sem tirar a aposentadoria dos militares. Então, esse militar aí que eu estava dizendo do avião, ele pediu lá que ele queria o plano de voo, porque ele foi um dos pilotos que veio com um avião base que abastecia os outros aviões. Quer dizer, veio um avião grande e outros aviões juntos. Os outros foram para Campinas, mas abastecia nele. O outro veio para cá, para Varginha, ele que abastecia esses aviões no ar. E ele pedindo plano de voo. Quer dizer, um coronel ir no Congresso americano pediu plano de voo, né? Não está falando sério, né? Está falando muito sério, né? É. Doutor Ítalo e Edson e Marco, a gente acabou não falando no começo, né, Bigoda? Mas para o pessoal mandar perguntas aí e dúvidas, né? Eu tô com uma aqui do Marcelo. Por que muitos moradores de Varginha não acreditam no caso e afirmam que a criatura vista na época seria, na verdade, um homem conhecido na região como Mudinho? Vocês já devem ter ouvido essa versão, né? Já. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, que tem 50 anos que eu sou médico, eu não sou nenhum idiota. Quem é esse cara? Mas essa figura existe mesmo? Quem que seria? Existe. Existe o Luiz, né? O Luiz, ele é conhecido como Mudinho, e às vezes ele fica agachado mesmo, mas ele tem bituca de cigarro e tal. Eu vou mostrar uma foto dele. Mas ele não tem nenhuma... Ele não tem nenhuma deformação para parecer uma outra criatura. Ele é um ser humano normal, pelo que a gente está vendo. A pessoa confundir com um ser alienígena né, doutor Ítalo? É uma distância, né? E, assim, essa aí foi a justificativa que o IPM, que é o Inquérito Policial Militar do Exército, quis dar para o caso, entendeu? Para abafar e colocar panos quentes. Só que o que a gente descobriu? Que o Mudinho, esse Luiz, ele não estava no terreno baldio naquele horário. Naquele horário, ele estava no estádio do Marcão e foi visto por outras pessoas ali, né? Então, não tem nenhum cabimento de ser o Mudinho, mesmo porque criaturas apareceram em vários locais e o Mudinho não tem irmão gêmeo, né? Teria que ter lá uns 3, 4 irmãos gêmeos, teria que se mobilizar, ir para Alfenas, ir para Passos, ir para vários locais para poder justificar isso, né? Então, na verdade, foi uma resposta ali para tapar o sol com a peneira, entendeu? Mas o Mudinho com certeza não é. O que aconteceu lá foi algo totalmente anômalo e relacionado a criaturas não humanas, diferentes de tudo aquilo que a gente já tinha visto. Tem gente que fala, é um macaco, é não sei o quê, mas não tem nada a ver com macaco. As pessoas que viram falou, pô, aquilo não era um macaco, né? Não tinha pelos, apesar que houve relatos de pessoas que viram criaturas peludas também, com olhos vermelhos e aqueles calombinhos e o corpo todo coberto de pelos. Então havia esses dois tipos de seres, né, marrons com olho vermelho, e também há testemunhos lá de criaturas greys que foram avistadas na região, na zona rural de Três Corações, isso no dia 22 de janeiro de 96. Então tem casos de greys que foram avistados, mas esses greys, a gente não tem nenhuma informação de que tenha sido capturado, como aconteceu com os marronzinhos aí. Muito bem lembrado também, gostaria de fazer um adendo, esse do Mudinho, né? Eles foram justamente, como o Edson falou, né? Foi implementado ali no IPM para dar uma resposta para a população, dizendo que o que as meninas teriam visto teria sido esse morador, né? Que morava ali no bairro, ele ficava agachadinho ali, pegando bituca de cigarro, às vezes bala, as pessoas davam bala, inclusive uma das meninas, as 3 meninas já conheciam ele, né? Inclusive a Kátia já falou, olha, eu já dei bala para ele, nunca que a gente iria
né, confundir o mudinho com o ser que nós vimos, né? E daí o que aconteceu? Isso foi a instauração do inquérito, que em 97, 98 veio uma produção da Discovery Channel para fazer, né, um levantamento do caso, filmar, e aí eles foram lá na ESA para perguntar o que o Exército teria concluído, né, sobre o que seria essa questão do caso do ET de Varginha. E aí eu me lembro que eles falaram, o assessor de imprensa, né, na época, que era o Major Causa, ele gravou esse depoimento na época, em vez de ele dizer simplesmente, olha, o Exército foi, investigamos e nós temos aqui uma resposta que está aqui no IPM. Na verdade, é o Mudinho, esse rapaz que tem deficiência, que mora ali no bairro. Mas ao invés de ele dizer isso, ele falou que, na verdade, foram várias situações que ocorreram naquele dia e que foi pedido uma carona e que parece que o caminhão foi para o hospital e tinha um casal de anões, a anã estava grávida, e aí nisso as pessoas confundiram o anão com o ser extraterrestre, ou seja, ele complicou de uma forma, né? Isso o Edson está colocando aí o Major Causa, né? Que foi esse rapaz que falou, se contradizeu justamente assim, né, sobre o que a versão oficial do Exército. Então isso foi assim assim, né, uma gafe, de certa forma, que o Exército cometeu naquela época e que, né, fica bem complicado daí para a gente acreditar nessa versão. Eu vou chamar o Bigoda. Bigoda, tá me escutando? Tô sim, tô aqui. Manda alguma pergunta do chat aí.